A graça e a paz, queridos irmãos. Os irmãos podem se assentar por um instante. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Amém? Palavra poderosa que o pastor ministrou agora, hein? Mateus 26, versículo 26. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz assim, ó: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia, meus irmãos. Palavra do Senhor. Irmãos, como já foi dito aqui em outra oportunidade, a instituição da ceia do Senhor como uma ordenança a nós cristãos ocorreu nesse episódio. Aqui, quando o Senhor Jesus estava comendo os alimentos que a lei de Moisés estabelecia que fosse comido nessa ocasião. Eles estavam na semana da festa da Páscoa, mais especificamente na quinta-feira da Paixão. Então, naquele momento, nosso Senhor Jesus, ele se levanta, ele aponta para aqueles elementos sobre a mesa e falava: não, isso aqui aponta para mim. Ele estava dizendo que todo aquele ato era simbólico, e representava ele, apontava para ele. Irmãos, para nós talvez é algo que não fica tão claro, mas para os judeus contemporâneos de Jesus ficou muito claro o que Jesus estava falando naquele momento. Jesus estava afirmando que ele era o Cordeiro Pascual. O que isso significa? Significa que da mesma forma como aquele cordeiro foi morto no Egito, o seu sangue foi passado nos umbrais da porta do povo de Deus, fazendo assim distinção entre a casa dos egípcios e a casa do povo de Deus, para que o juízo não viesse cair sobre a casa do povo de Deus e somente dos egípcios. Da mesma forma, então, o sangue de Jesus estaria sendo derramado para proteger o seu povo, para remir o seu povo contra a condenação do pecado. Amém? Só que, irmãos, não é simplesmente isso, não é só isso. O versículo 28, ele aprofunda muito mais isso. Não é que Jesus é só mais um cordeiro que morre como morriam cordeiros todos os dias. Todo dia os cordeiros eram sacrificados, todo dia havia juízo. Então não era que Jesus estava protegendo os seus discípulos contra um juízo, não. O versículo 28 diz que é uma nova aliança. Jesus estava modificando a forma. Ele seria não mais só mais um cordeiro, mas ele seria o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Irmãos, para a gente entender o que significa esse sangue da nova aliança, a gente precisa retornar um pouco, irmãos, e ver a primeira aliança entre Deus e os homens. E olha que paralelo interessante aqui. A primeira aliança entre Deus e os homens, ela foi quebrada através de uma refeição, o comer do fruto proibido. E aqui a eterna aliança, a aliança do sangue de Jesus Cristo, está sendo prenunciada através de uma refeição. Olha que ensinamento tremendo, irmãos. À medida que o homem rompe a sua relação com Deus através de uma refeição, o próprio Deus vem até os homens e em uma refeição anuncia que está possibilitando a reconciliação do homem para com Deus. Aleluia. Irmãos, talvez você viveu uma vida inteira no pecado longe do Senhor, mas deixa eu te dizer, o Senhor possibilitou a reconciliação. O Senhor possibilitou que você possa ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Irmãos, o pecado pode ter te levado a lugares terríveis, longe do Senhor, mas Deus tem interesse em ter comunhão com você. Deus me enviou aqui para te dizer
que o Senhor tem interesse em ter comunhão com você. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Antes que ele se converta, o Senhor quer ter comunhão com você. O Senhor Jesus disse que nenhum que venha até Ele, Ele vai jogar fora, irmãos. Ele ainda mais, Ele faz mais, Ele chama. Ele diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Deus chama as pessoas para a comunhão. A ceia fala disso. Deus chamando as pessoas para se reconciliar com o Pai. A ceia é isso, é a ilustração do sacrifício que Deus teve que fazer para poder ter comunhão com o homem pecador. Querido irmão, talvez você seja cristão, seja crente já, e essa semana você cometeu um pecado e pensa: não, então eu não devo tomar a ceia do Senhor, eu devo me afastar. Mas irmãos, falar isso é a mesma coisa que dizer: não, eu estou doente, eu não vou tomar um remédio porque eu estou doente. Irmãos, a ceia é vida, ceia é poder. Se você, como todos nós aqui, cometeram pecados no dia de hoje, sim, a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. Mas ela continua dizendo: examine o homem a si mesmo, então coma, porque ceia é poder. Ceia, irmãos, vai te ajudar. Querido irmão, se você percebe, se você se entristece com o pecado, se você está arrependido do pecado, se você quer mudar, então tome a ceia do Senhor, porque isso aqui vai ser poder de Deus para a tua santificação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus quer ter relacionamento com os homens, e isso só foi possível através do estabelecimento de uma nova aliança. E uma nova aliança só foi possível através do derramamento do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? É por isso que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado. Irmãos, abram rapidinho em Êxodo 24, versículo 8. Irmãos, a aliança do Monte Sinai, ela foi inaugurada com sangue. Amém? Diz assim, ó: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas coisas. Aleluia. Irmãos, então percebam o paralelo entre a nova aliança e a antiga aliança. A antiga aliança, ela também foi inaugurada com sangue. O Moisés disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Só que perceba a diferença. Ali era sangue verdadeiro e com Jesus era vinho. A aliança do Monte Sinai, ela foi inaugurada com sangue verdadeiro, porque ela era uma aliança sangrenta. Havia sangue em todos os locais, na adoração, nos sacrifícios. Por quê? Porque a comunhão com Deus era sustentada por um constante derramamento de sangue de animais puros. E tudo isso acontecia por conta do pecado. Romanos 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a aliança do Monte Sinai, ela tinha um objetivo, ela era ilustrativa, ela servia para mostrar para o homem que o homem era pecador e precisava ser salvo. O pecado levaria à morte, a separação total para com Deus. Ele precisava de um substituto que viesse morrer no seu lugar. E por essa aliança ser somente ilustrativa, ela então tinha que ser feita continuamente, todos os dias. O cordeiro tinha que ser morto, e pecou de novo, o cordeiro era morto novamente, porque a lei, ela não regenera o coração do homem. A lei, ela só evidencia a necessidade do coração do homem ser regenerado. O Espírito Santo não poderia habitar nos crentes do Antigo Testamento, porque o sangue verdadeiro do Cordeiro de Deus não tinha sido derramado. Não era possível o Espírito Santo habitar neles, então não poderia haver regeneração, santificação plena. Mas Jesus Cristo, ele não levantou o sangue, ele levantou o vinho, porque não seria uma aliança sangrenta, onde todos os dias seriam derramados sangue e mais sangue, mas um único sangue do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo foi derramado. O sacrifício de Cristo é vicário,
uma vez só ele foi derramado para todo sempre. E esse derramar do sangue de Jesus possibilitou, meus irmãos, a habitação do Espírito Santo em nós. Aleluia, irmãos. Perceba o privilégio que o sangue de Jesus possibilitou a você, meu irmão. Ei, os crentes do Antigo Testamento não tinham isso não. Lembra do que o Senhor Jesus disse a respeito de João Batista? Dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mas qualquer um, o menor do reino dos céus, era maior que João Batista. Por que isso acontece? João Batista era o maior da antiga aliança porque ele pregava acerca de Jesus, ele pregava acerca da vinda do Espírito Santo, e foi o que viu Jesus, e foi o que estava mais próximo de Jesus, então ele era o maior da antiga aliança. Mas qualquer crente do Novo Testamento que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, coisa que João Batista não recebeu. E mais, o máximo que os crentes do Antigo Testamento poderiam ter foi o que Moisés viu. Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus disse: o máximo que eu posso fazer é isso aqui. Você vai ficar nessa rocha, na fenda dessa rocha, e eu vou fazer passar sobre você toda a bondade de Deus. Foi o máximo, foi o ápice que o crente dos Antigos Testamentos poderia ter. Mas irmãos, nós aqui podemos ter toda a bondade de Deus habitando em nós através da pessoa do Espírito Santo. E isso só foi possível porque Jesus Cristo derramou o seu sangue e possibilitou isso. É isso que assim significa, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para nós hoje. Deus nos deu o Espírito Sangue, o Espírito Santo. O sangue de Cristo foi derramado e possibilitou isso. Nós não podemos mais viver escravizados pelo pecado, porque agora nós temos o Espírito Santo. Ele nos ajuda na luta contra o pecado. Então, a gente não pode se entregar facilmente ao pecado, porque agora a gente pode lutar. Agora a gente não é mais escravo, tem o Espírito Santo que age em nós, que nos santifica, irmãos. E o sangue de Cristo possibilitou isso. Amém? Então não podemos nos entregar facilmente ao pecado, fazendo que o sacrifício de Cristo seja em vão, mas mais, através do poder do Espírito Santo, nos santificarmos, para que o Cordeiro de Deus venha receber a recompensa do seu sacrifício. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então se coloque de pé, vamos orar.